especialíssimo, que já estará conosco, que é o professor Ives Gandra Martins, é um dos maiores juristas da história do país, né, para comentar esse assunto que está parando o Brasil, é claro. É a nomeação, né, a indicação, que vai ser sabatinado pelo Senado, do Dr. Cristiano Zanin para a vaga do Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Essa indicação já foi publicada ontem no Diário Oficial da União e ao menos 35 dos 81 senadores tiveram ou ainda tem inquérito criminal aberto contra eles no Supremo. Tá? Então, esse é o panorama do Senado que vai sabatinar o próximo ministro do STF. De 81, 35, quase metade tem pendências no STF. Então a gente já começa a imaginar como vai ser esta sabatina, né? Uma parte desses procedimentos contra os senadores continua em tramitação e aguarda a decisão dos ministros para que sua continuidade seja definida. Além disso, existe uma série de ações na área civil relacionadas a senadores que aguardam a análise de integrantes do Supremo. Como os senadores têm o foro especial por prerrogativa de função, que é o chamado foro privilegiado popularmente, lá no STF, esses senadores costumam tomar cuidado, né, quando vão votar os indicados para a corte. Mesmo que tenham ressalvas ou se oponham ao perfil do escolhido pelo presidente Lula, eles tendem, né, a querer agradar o novo membro da corte. Historicamente, meus queridos, aí este TP não está certo, porque historicamente nós temos 5 rejeições, né, para a Suprema Corte. 5 rejeições. Então a gente vai cortar esta partezinha. Lá em 1800. Tá? Que foi exatamente... O primeiro foi o Barata Ribeiro e depois mais 4. Mas isso também lá em antanhos. Né? Na nossa história recente não se tem. Isso é fato. Nos últimos anos houve... aí pulou, aí eu não sei. Nos últimos anos houve 2 indicados para o STF que tiveram maiores dificuldades para serem aprovados pelo Senado. Mas ainda assim acabaram passando em uma votação folgada. Porque vocês não sabiam... Temos 81 senadores e para que o indicado ele tome posse depois da sabatina, ele tem que ter o voto favorável de 41. O senador Sérgio Moro, que é ex-juiz na Operação Lava Jato, criticou a indicação do Cristiano Zanin ao STF. Ao que tudo indica, ele é a única voz no Senado que está expressando contrariedade com essa indicação. Vale lembrar aqui, senhores, que Cristiano Zanin Martins, por melhor advogado que seja, ele é advogado pessoal da família do presidente há quase 2 décadas. Ele é afilhado de casamento do presidente Lula e o pai da sua esposa, o seu sogro, é padrinho de batismo do Lulinha. Portanto, será que esta escolha não estaria contaminada? O que aconteceu com o critério do notável saber jurídico? Que notável é público e notório. Todo mundo sabe que ele é o grande jurista. E Lula, ele se manifestou com 2 frases bastante infelizes. Né? Ele se manifestou como uma escolha pessoal, como é uma coisa muito minha. Não é dele, é do país. E depois ele falou que ele pode se tornar um grande ministro, um grande jurista. Mas isso não é concurso, não é aposta de revelação. É quem já é o notável. Nós já temos o professor Ives Gandra conosco. Lhe dou as boas-vindas, professor Ives Gandra. É um prazer inenarrável tê-lo conosco. Quero que o senhor saiba que eu sou um grande admirador do seu trabalho, em especial das suas obras. Todo o Brasil conhece isso, né? O professor Ives Gandra, ele é um exemplo. Se tivesse foto no dicionário do notável, eu aposto que uma delas poderia ser o professor Ives Gandra. Professor, o que aconteceu com esse requisito do notável saber jurídico? Ele foi aniquilado no Brasil?
Eu quero só lhe agradecer as palavras aí, evidentemente exageradas, não sou nada disso. Mas eu gostaria de trazer o seguinte, mestre Tiago. Hermes da Fonseca, ele pretendeu indicar o pai do Código Civil, aquele que redigiu o Código Civil de 1917, e que era Clóvis Bevilacqua, o famoso Clóvis, talvez o maior civilista do Brasil no século passado. E o Clóvis disse que não aceitava porque achava que não tinha ainda nível para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Em 1967, Cândido Mota Filho, que foi meu professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, era ministro supremo, ele convidou em nome do governo militar o Rubens Gomes de Souza, que foi o anteprojeto do Código Tributário Nacional, que prevalece até hoje. Tão bem escrito foi, e evidentemente revisto por homens como Gilberto Leocampo, Carlos da Rocha Guimarães, Tito Rezende e uma série de outros. Mas o Rubens disse que também achava que ainda não era notável para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós tivemos, eu com 88 anos e 65 anos de profissão, primeira vez que tentei no Supremo Tribunal Federal, o 62 ou 63 era um caso sobre anualidade. 4, agora serão 5, quando o Zanin entrar, ministro da Suprema Corte, não tinham nascido, não é que eram uma jovem, não tinham nascido, já ostentavam. Eu acompanhei o nível dos ministros do Supremo do ponto de vista de conhecimento acadêmico. E sempre o conhecimento acadêmico, inclusive nas indicações que os militares fizeram, era um conhecimento. José Carlos Moreira Alves, a meu ver, é o maior ministro do Supremo Tribunal Federal no século passado, enfim, indicado pelos militares. Ele era o guardião do Supremo. Diziam que o Supremo era o guardião da Constituição e o Moreira Alves era o guardião do Supremo. Houve, evidentemente, uma mudança de perspectiva. Nós temos o requisito do notável saber jurídico passou a ser mais um adorno constitucional. Se nós analisarmos esses últimos 20 ou 30 anos, era mais o bom profissional que eles procuravam, que eram indicados, do que propriamente, houve, evidentemente, professores com titulação, mas nós tivemos uma mudança um pouco daquele perfil que vinha, entende, nos tempos memoriais da Velha República, antes de Getúlio Vargas, na indicação daquele período. E hoje o que nós vemos é que o notável passou a ser mais um adorno constitucional, entende? Por exemplo, o candidato indicado, eu fui conselheiro da Ordem, presidente do Instituto de Advogados de São Paulo, e as duas instituições são diferentes, por quê? Porque a Ordem é a casa do advogado, o Instituto é a casa do jurista, aquele que está num nível acadêmico. Considero o Zanin um excelente advogado, mostrou a sua competência, serenidade nos momentos difíceis que o advogado deve ter. Eu tenho admiração, inclusive examinei para uma tese de doutoramento na PUC a cunhada dele, a irmã da esposa dele, que aliás foi muito bem, foi aprovada. Então, o que, entretanto, está faltando, a meu ver, na visão dos presidentes, é a indicação de figuras notável, tem que ser acima. É assim que eu compreendi sempre, desde que estudei direito, desde sair na minha vida acadêmica mesmo, sou professor universitário há 59 anos, que esse notável teria que ser algo, enfim, bem respeitado. Quer dizer, por essa razão é que, no passado, os ministros da Suprema Corte, quando eles saíam à rua, eu me lembro que quando almoçava ou jantava, algum deles, lá está o ministro Supremo, lá está o ministro Moreira Alves, lá está o ministro Oscar Correia, um respeito de quem via. Mas hoje eles saem e eles são muitas vezes agredidos verbalmente, como qualquer político, porque o fato também
de serem profissionais bons, indiscutíveis, mas que, na verdade, vão flexibilizando a interpretação do direito e, muitas vezes, a meu ver, invadindo competências do Legislativo e do Executivo, vão se transformando também num poder político e não mais num poder técnico a garantir os poderes políticos, e passam a ter o tratamento do povo, da população, semelhante àquele tratamento que se dá a um político. Se eu sou favorável, vou aplaudir; se eu sou ao contrário, eu vou criticar, e muitas vezes o povo nem sempre é controlado na maneira de expressar, às vezes se aparece com uma agressão verbal. Isso está acontecendo hoje com os nossos ministros. Eu acho que são bons ministros, mas aquele requisito que era tão importante na época, levou 2 juristas da importância de Rubens Gomes de Souza e de Cláudio Bevilacqua a entenderem um requisito que virou um adorno na Constituição.